Eduardo Montenegro era um dos homens mais ricos do país, dono de uma das maiores redes de empresas do setor de construção. Ele era respeitado, temido e invejado. Mas por trás dos ternos caros e dos carros de luxo, existia um homem cansado de ser rodeado por pessoas falsas. Após descobrir que alguns funcionários estavam roubando e que muitos o respeitavam apenas por dinheiro, Eduardo tomou uma decisão inesperada: se disfarçar de um simples empregado e trabalhar dentro da própria empresa, sem revelar sua verdadeira identidade. O que ele não imaginava era que, nesse processo, descobriria verdades dolorosas, faria inimigos perigosos e encontraria um amor verdadeiro onde menos esperava. O som suave dos saltos italianos ecoava pelo piso de mármore branco enquanto Eduardo Montenegro caminhava lentamente pelo saguão de sua empresa. Funcionários abaixavam a cabeça em sinal de respeito, alguns fingindo trabalhar com mais rapidez assim que percebiam sua presença. Ele era conhecido como um homem frio, calculista e extremamente inteligente. Dono de uma das maiores construtoras do país, Eduardo havia construído sua fortuna com disciplina, coragem e uma visão que poucos possuíam. Aos 38 anos, tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansões, carros de luxo, viagens internacionais e respeito no mundo dos negócios. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Eduardo entrou em seu escritório panorâmico no último andar do prédio. A vista da cidade era deslumbrante. Arranha-céus, helicópteros cruzando o céu e o trânsito intenso lá embaixo. Ele colocou sua pasta sobre a mesa de madeira escura e se sentou lentamente em sua cadeira de couro. Sobre a mesa havia um envelope pardo. Sem dizer uma palavra, ele abriu o envelope e retirou vários documentos. Seus olhos percorreram as folhas com rapidez, mas sua expressão se tornou cada vez mais séria. Havia notas fiscais falsas, contratos adulterados e registros de pagamentos suspeitos. Fraude. Alguém estava roubando sua empresa. E não era pouco. Eduardo respirou fundo, apertando os papéis entre os dedos. Aquilo não era apenas um erro administrativo. Era um esquema. Um esquema grande, organizado e perigoso. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. "Senhor Montenegro, o senhor pediu para me chamar?" disse Roberto, seu advogado e amigo de longa data. Eduardo levantou os olhos lentamente e empurrou os documentos sobre a mesa. "Leia isso." Roberto pegou os papéis e começou a analisar. O silêncio tomou conta da sala. A cada linha lida, sua expressão mudava de curiosidade para preocupação. "Isso é sério", murmurou ele. "Muito sério." Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. "Eles estão roubando de mim, Roberto", disse ele com a voz baixa. "E o pior, estão fazendo isso dentro da minha própria empresa." Roberto suspirou. "Podemos abrir uma auditoria, chamar a polícia, investigar os departamentos." Eduardo balançou a cabeça negativamente. "Não." Ele virou-se lentamente, com os olhos firmes. "Eu quero ver com meus próprios olhos." Roberto franziu a testa confuso. "O que você está pensando?" Eduardo caminhou até a mesa, apoiou as mãos sobre a madeira e respondeu com determinação: "Eu vou entrar naquela empresa." Como um simples empregado. O silêncio foi imediato. Roberto arregalou os olhos. "Você ficou louco? Um milionário trabalhando como operário?" Eduardo respirou fundo. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de curiosidade, coragem e desconfiança. "Quero descobrir quem são as pessoas honestas. E quem são os traidores." Ele fez uma pausa. "Quero saber quem me respeita. E quem só respeita o meu dinheiro." Naquela mesma noite, tudo começou a mudar. Um barbeiro foi chamado discretamente à mansão. A barba perfeita de Eduardo foi substituída por um aspecto descuidado. Seu cabelo elegante foi cortado de forma simples. Roupas caras deram lugar a um uniforme velho, botas gastas e um boné sujo. O homem poderoso desaparecia. No lugar dele surgia alguém invisível. Horas depois, diante do espelho, Eduardo quase não reconheceu o próprio reflexo. Seu coração batia forte, não por medo, mas por decisão. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma.
E sem imaginar estava prestes a descobrir verdades que mudariam seu destino para sempre. O sol ainda nem havia nascido completamente quando Eduardo parou diante do enorme portão da obra principal da empresa Montenegro Construções. O lugar era barulhento, cheio de poeira e movimento. Caminhões entravam e saíam. Máquinas roncavam sem parar, e homens uniformizados caminhavam apressados carregando ferramentas. Mas naquele dia ninguém reconheceu o dono da empresa. Vestindo roupas simples, botas gastas e um boné velho, Eduardo segurava uma pequena mochila nas costas. Seu rosto estava sujo de poeira, a barba mal feita e o olhar sério. Ele respirou fundo antes de dar o primeiro passo. Era a primeira vez em muitos anos que ele entrava em sua própria empresa, como um estranho. "Ei, você?" gritou um homem alto usando capacete branco. "Nome?" Eduardo olhou para ele rapidamente e respondeu com voz firme, mas simples. José era o nome falso que havia escolhido. O supervisor anotou algo em uma prancheta e o analisou de cima a baixo, com expressão de desprezo. Experiência? Por um breve segundo, Eduardo pensou em responder a verdade, que havia construído aquela empresa do zero, mas se conteve. "Um pouco", respondeu. O homem bufou. "Então vai aprender na marra. Aqui ninguém fica parado." Sem cerimônia, entregou-lhe um colete refletivo e apontou para o fundo da obra. "Vai descarregar cimento." Eduardo pegou o colete e caminhou lentamente até o local indicado. O cheiro de poeira e concreto era forte. O calor começava a aumentar, mesmo nas primeiras horas da manhã. Quando tentou levantar o primeiro saco de cimento, sentiu o peso real do trabalho. Era muito mais pesado do que imaginava. Seus músculos, acostumados ao conforto de escritórios e reuniões, protestaram imediatamente. Ainda assim, ele apertou os dentes e ergueu o saco sobre o ombro. Alguns trabalhadores ao redor começaram a rir. "Olha o novato", disse um deles, zombando. "Aposto que não dura uma semana", respondeu outro. Eduardo ouviu cada palavra em silêncio. Ele poderia revelar sua identidade naquele mesmo instante e acabar com a humilhação. Mas não fez isso. Continuou trabalhando. Horas se passaram. O suor escorria pelo rosto misturando-se com a poeira. Suas mãos começaram a arder e seus braços tremiam de cansaço. Nunca havia sentido aquilo antes. Era duro, era pesado, era real. Durante o intervalo do almoço, Eduardo sentou-se em um banco simples de madeira, segurando uma marmita barata que havia comprado no caminho. Ao redor, os trabalhadores conversavam, riam e reclamavam da vida. Foi então que ele percebeu algo. Alguns supervisores passavam pelo local sem sequer olhar para os funcionários. Outros gritavam ordens com arrogância. E, em um canto mais afastado, ele viu um homem recebendo discretamente um envelope de dinheiro. O coração de Eduardo acelerou. Aquilo não era imaginação. Algo errado estava acontecendo ali. Ele abaixou a cabeça e fingiu continuar comendo, mas seus olhos observavam cada detalhe, cada resto, cada rosto. Naquele momento, uma certeza nasceu dentro dele. Seu plano havia começado, e a verdade estava muito mais perto do que ele imaginava. Enquanto o sol descia lentamente no horizonte e o barulho das máquinas diminuía, Eduardo caminhou para fora da obra com o corpo cansado, mas a mente desperta. Ele havia dado o primeiro passo, e agora não havia mais volta. O segundo dia de trabalho começou ainda mais difícil para Eduardo. Seu corpo estava dolorido. Cada músculo parecia reclamar do esforço do dia anterior. As mãos, antes acostumadas a apertar canetas e assinar contratos milionários, agora estavam cheias de pequenas feridas e calos começando a surgir. Mesmo assim, ele não desistiu. Logo cedo, o supervisor distribuiu as tarefas do dia com a mesma frieza de sempre. "Você, José", gritou ele apontando. "Vai ajudar na área de manutenção." Eduardo apenas assentiu com a cabeça e seguiu em silêncio. Já havia aprendido que naquele ambiente, questionar significava ser visto como problema. Enquanto caminhava pelo canteiro de obras, carregando ferramentas pesadas, o sol forte castigava sua pele e a poeira grudava em seu rosto suado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Seu pé escorregou em uma pequena poça de água misturada com cimento. Em um instante ele perdeu o equilíbrio. As ferramentas caíram no chão com um barulho metálico, chamando a atenção de todos ao redor.
Alguns trabalhadores começaram a rir imediatamente. Olha o novato de novo. Desse jeito vai se machucar feio. Eduardo tentou se levantar rapidamente, mas sentiu uma pontada de dor no tornozelo. Não era grave, mas doía o suficiente para dificultar seus movimentos. Foi nesse momento que uma voz feminina se aproximou. Ei, você está bem? Ele levantou os olhos e viu uma jovem ajoelhada ao seu lado. Ela usava uniforme simples, cabelos presos em um coque discreto e um olhar cheio de preocupação sincera. Era diferente das outras pessoas. Não havia desprezo em seus olhos, apenas cuidado. Estou, respondeu Eduardo, tentando disfarçar a dor. Ela observou seu tornozelo com atenção. Não precisa ter vergonha de dizer que está machucado. Aqui todo mundo já caiu pelo menos uma vez. Eduardo ficou surpreso com a gentileza dela. Em silêncio, ela o ajudou a se levantar e recolheu as ferramentas espalhadas pelo chão. Meu nome é Ana, disse ela estendendo a mão. Ele hesitou por um segundo, mas respondeu. José. Ela sorriu de forma simples, sincera. Prazer, José. Naquele momento algo mudou dentro dele. Desde que havia começado aquele disfarce, Eduardo só havia encontrado olhares de desconfiança, risadas e desprezo. Mas aquela jovem demonstrava algo raro naquele ambiente. Empatia. Durante o intervalo do almoço, Ana sentou-se ao lado dele no refeitório improvisado. Você é novo aqui, né? Perguntou ela, abrindo sua marmita. Sou, respondeu ele. Ela observou suas mãos machucadas e franziu levemente a testa. Sem dizer nada, pegou uma pequena pomada da bolsa e colocou sobre a mesa. Passa isso depois do trabalho. Ajuda a cicatrizar. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o pequeno gesto. Aquilo parecia simples, mas para ele significava muito. Ele estava acostumado com pessoas que se aproximavam por interesse, status ou dinheiro. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava sendo gentil, sem esperar nada em troca. Obrigado, disse ele com sinceridade. Ana apenas sorriu. Enquanto conversavam, Eduardo começou a perceber outros detalhes. Ela trabalhava mais do que muitos, nunca reclamava e sempre ajudava os colegas. Mesmo cansada, mantinha um olhar determinado e uma postura digna. Mas havia algo mais. Ele notou que suas roupas eram simples e já bastante usadas. Seu almoço era pequeno. E mesmo assim, ela dividia um pedaço de pão com um colega que havia esquecido a comida. Naquele instante, Eduardo compreendeu algo importante. Ali estava uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que merecia respeito. Quando o expediente terminou, o céu já estava escurecendo. Eduardo caminhava lentamente, em direção à saída, quando ouviu novamente a voz de Ana. Ei, José! Ele se virou. Ela estava parada alguns metros atrás, segurando uma garrafa de água. Leva isso. Você trabalhou muito hoje. Eduardo pegou a garrafa, surpreso mais uma vez com a gentileza dela. Obrigado. Ela sorriu e respondeu. Amanhã vai ser mais fácil. O primeiro dia sempre é o pior. Ele observou Ana se afastar, misturando-se entre os outros trabalhadores. E, pela primeira vez desde que havia iniciado seu plano, Eduardo sentiu algo diferente dentro do peito. Não era raiva, não era desconfiança, era admiração. Sem perceber, o milionário começava a descobrir que, no meio da poeira, do cansaço e das dificuldades, ainda existiam pessoas de coração puro. E aquela jovem humilde estava prestes a mudar sua vida de uma forma que ele jamais imaginaria. Naquela manhã, o céu estava nublado. E um vento forte levantava a poeira no canteiro de obras. Eduardo chegou mais cedo do que o habitual. O cansaço ainda pesava em seu corpo, mas sua mente estava alerta. Desde que começara a trabalhar disfarçado, algo dentro dele havia mudado. Ele não era mais apenas o dono observando de longe. Agora sentia na pele o esforço, a pressão e as injustiças que seus funcionários enfrentavam todos os dias. Enquanto colocava o capacete e ajustava as luvas, percebeu um movimento estranho próximo ao depósito de materiais. 2 homens conversavam em voz baixa. Eduardo fingiu organizar algumas ferramentas e se aproximou lentamente, tentando não chamar atenção. O caminhão chega hoje à noite, disse um deles. E a nota fiscal? Perguntou o outro. Já está pronta. Ninguém vai perceber. O coração de Eduardo acelerou. Aquilo soava como fraude.
Ele continuou fingindo trabalhar, mas seus olhos observavam cada gesto. Um dos homens tirou um envelope do bolso e entregou discretamente ao outro. Dinheiro. Muito dinheiro. Eduardo sentiu um aperto no peito. Aquela cena confirmava suas suspeitas. Havia algo errado dentro da empresa. E o esquema parecia maior do que imaginava. Antes que pudesse pensar em se afastar, uma voz grossa ecoou atrás dele. O que você está olhando aí? Eduardo virou-se rapidamente e viu o supervisor Sérgio, um homem alto de expressão dura e olhar desconfiado. Nada. Só estava organizando as ferramentas, respondeu ele mantendo a calma. Sérgio o encarou por alguns segundos, como se tentasse descobrir algo. Então organiza mais rápido. Aqui não é lugar para curiosos. Eduardo assentiu e voltou ao trabalho, mas agora tinha certeza de que estava sendo observado. Durante o restante do dia, o clima no canteiro de obras ficou pesado. Alguns funcionários pareciam nervosos, cochichando entre si. Outros evitavam olhar diretamente para os supervisores. No intervalo do almoço, Eduardo sentou-se em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia visto. Foi então que Ana se aproximou novamente. Você está quieto hoje, disse ela sentando-se ao lado dele. Eduardo hesitou por um momento. Você já percebeu algo estranho aqui? Perguntou em voz baixa. Ana olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Seus olhos demonstraram preocupação. Já, respondeu ela quase sussurrando. Tem coisas acontecendo aqui que não são certas. Eduardo sentiu o coração bater mais forte. Que tipo de coisas? Ana respirou fundo antes de responder. Materiais que desaparecem, caminhões que chegam de madrugada, funcionários sendo demitidos sem explicação. Ela abaixou a voz ainda mais. E quem faz perguntas acaba sendo mandado embora. Um silêncio pesado se instalou entre os dois. Naquele instante, Eduardo percebeu que a situação era mais grave do que imaginava. Não se tratava apenas de roubo. Havia medo. Muito medo. O sol estava forte naquele dia, e o calor parecia ainda mais intenso dentro do canteiro de obras. Eduardo já havia se acostumado com o peso das ferramentas e com o cansaço constante. Mas algo naquele ambiente continuava incomodando sua mente. Desde que presenciara a conversa suspeita no depósito, ele passou a observar tudo com mais atenção. Cada movimento, cada conversa baixa, cada olhar estranho. Mas naquele dia, o problema não seria apenas o que ele viu. Seria o que fariam com ele. No meio da manhã, o supervisor, Sérgio, caminhou até o grupo de trabalhadores com passos firmes e expressão irritada. Em suas mãos ele segurava alguns papéis amassados. Todo mundo aqui! Gritou ele. Os funcionários se reuniram rapidamente, formando um círculo ao redor dele. Eduardo ficou entre os demais, em silêncio, observando. Sérgio levantou os papéis no ar. Sumiram materiais do estoque ontem à noite, disse ele com voz dura. E alguém vai pagar por isso. Um murmúrio tomou conta do grupo. Eduardo sentiu o coração acelerar. Então, de repente, o supervisor apontou diretamente para ele. Foi você. O silêncio caiu como uma pedra. Todos olharam para Eduardo. Ele ficou imóvel por alguns segundos, surpreso com a acusação. Eu? Perguntou, tentando manter a calma. Sérgio deu um passo à frente, aproximando-se com um olhar agressivo. Você é o mais novo aqui. Ninguém te conhece. Apareceu do nada. É óbvio que foi você. Alguns trabalhadores começaram a cochichar. Outros balançavam a cabeça desconfiados. Eduardo sentiu o peso da injustiça cair sobre seus ombros. Ele poderia revelar sua identidade naquele instante e acabar com tudo. Bastaria uma palavra. Mas permaneceu em silêncio. Eu não fiz isso, respondeu firme. Sérgio riu com desprezo. Todo ladrão fala a mesma coisa. O supervisor então empurrou uma caixa vazia em direção a ele. Revistem a mochila dele. 2 funcionários se aproximaram, hesitantes. Um deles abriu a mochila de Eduardo e começou a mexer em seus poucos pertences. O coração de Eduardo batia forte. Ele sabia que não havia nada ali. Mas a humilhação já estava feita. Após alguns segundos, o funcionário levantou a cabeça. Não tem nada aqui. Por um breve momento, o silêncio tomou conta do local. Mas em vez de se desculpar, Sérgio apenas bufou. Então deu sorte dessa vez, disse ele com frieza. Mas vou ficar de olho em você. Alguns trabalhadores começaram a rir. Outros desviaram o olhar.
Eduardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Nunca, em toda a sua vida, havia sido tratado daquela forma. Nunca havia sido acusado injustamente diante de tantas pessoas. Foi então que uma voz firme ecoou atrás dele. Isso não está certo. Todos se viraram. Era Ana. Ela caminhou até o centro do grupo, com expressão séria e olhar determinado. Ele não fez nada, disse ela. Sérgio franziu a testa. Ah, e você sabe disso como? Ana respirou fundo antes de responder. Porque ontem ele estava trabalhando comigo o tempo todo. Um silêncio pesado tomou conta do local. Os olhares se voltaram novamente para Eduardo. Naquele instante algo mudou. Pela primeira vez desde que começara aquele disfarce, alguém o defendia publicamente. Sem medo, sem interesse, apenas por justiça. Sérgio ficou irritado, mas percebeu que não tinha provas. Voltem ao trabalho, gritou ele, tentando encerrar a situação. Os funcionários começaram a se dispersar lentamente. Eduardo permaneceu parado por alguns segundos, olhando para Ana. Seu coração estava acelerado, mas não era de raiva. Era de gratidão. Ela havia arriscado o próprio emprego para defendê-lo. Mais tarde, durante o intervalo, Eduardo se aproximou dela. Por que você fez isso? Perguntou. Ana deu um pequeno sorriso. Porque a verdade é a verdade. Ela fez uma pausa e completou. E ninguém merece ser humilhado por algo que não fez. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Naquele momento, ele teve uma certeza. Entre tantas pessoas falsas e interesseiras, havia encontrado alguém com caráter verdadeiro. E sem perceber, sua admiração por Ana estava se transformando em algo mais profundo. Mas, ao longe, observando tudo em silêncio, o supervisor Sérgio mantinha os olhos fixos em Eduardo, cheios de desconfiança e de raiva. O perigo estava apenas começando. A noite havia caído sobre a cidade, mas o movimento na obra ainda não havia terminado. Eduardo caminhava lentamente pelo canteiro, já com o uniforme sujo de poeira e o corpo cansado após mais um dia de trabalho pesado. Nos últimos dias, ele vinha percebendo algo estranho. Alguns caminhões chegavam sempre depois do horário normal, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora. E naquela noite decidiu ficar. Escondeu-se atrás de uma pilha de materiais, observando em silêncio. O local estava mais escuro do que o habitual, iluminado apenas por alguns refletores fracos que lançavam sombras longas pelo chão. De repente, o som de um motor rompeu o silêncio. Um caminhão preto entrou lentamente pelo portão dos fundos. O coração de Eduardo acelerou. 2 homens desceram do veículo e começaram a descarregar caixas grandes, rapidamente olhando ao redor com nervosismo. Um terceiro homem surgiu logo depois, segurando uma prancheta. Eduardo reconheceu imediatamente. Era o supervisor Sérgio. Ele se aproximou dos homens e falou em voz baixa, mas firme. Façam rápido. Ninguém pode ver isso. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha. Aquilo confirmava suas suspeitas. Era um esquema. E Sérgio estava envolvido. Enquanto observava, Eduardo pegou discretamente o celular do bolso e começou a gravar tudo em silêncio. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina. Era a primeira prova concreta. Mas naquele exato momento algo inesperado aconteceu. Um barulho seco ecoou atrás dele. Eduardo congelou. Virou-se lentamente e viu uma figura parada a poucos metros de distância. Era Ana. Ela o olhava com expressão confusa e preocupada. José? Disse ela em voz baixa. O que você está fazendo aqui a essa hora? Por um segundo, Eduardo ficou sem resposta. Ele não queria envolvê-la. Não queria colocá-la em perigo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos homens perto do caminhão percebeu o movimento. Ei, tem alguém ali! O grito ecoou pela obra. Em segundos, os homens se viraram na direção deles. Eduardo sentiu o coração disparar. Corre! Disse ele, segurando o braço de Ana. Os dois começaram a correr entre as máquinas e pilhas de materiais, tentando se esconder na escuridão. O som de passos e vozes irritadas ecoava atrás deles. Peguem eles! Gritou Sérgio. A respiração de Ana estava ofegante. O que está acontecendo? Perguntou ela, assustada. Eduardo olhou rapidamente para trás e percebeu que estavam sendo perseguidos. Naquele instante, ele tomou uma decisão. Parou de correr por um segundo. Virou-se e empurrou Ana para trás de um grande container metálico. Fica aqui e não faz barulho,
disse ele com voz firme. Ela arregalou os olhos. E você? Eduardo respirou fundo. Seu olhar estava sério, determinado. Eu resolvo isso. Ele saiu de trás do container e caminhou alguns passos na direção oposta, chamando a atenção dos homens. Ei! Gritou ele. Os perseguidores mudaram imediatamente de direção e correram atrás dele. Eduardo continuou correndo, desviando entre equipamentos e obstáculos, até conseguir alcançar uma área mais iluminada perto do portão principal. Quando finalmente os seguranças oficiais da empresa apareceram, os homens pararam. Houve um silêncio tenso. Sérgio lançou um olhar frio e ameaçador para Eduardo. Um olhar que dizia claramente: você viu demais. Minutos depois tudo parecia calmo novamente. Os caminhões haviam desaparecido e ninguém comentava nada sobre o ocorrido. Mas o perigo já estava instalado. Mais tarde, sentado sozinho em um banco de concreto, Eduardo observava o celular em suas mãos. A gravação estava lá. A prova existia, mas agora havia um novo problema. Ana sabia que algo estava errado, e sem querer, ele a havia colocado no meio de uma situação perigosa. Naquele momento, Eduardo percebeu algo assustador. Aquilo não era mais apenas uma investigação, era uma batalha. E alguém estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger aquele segredo. O dia amanheceu pesado. O céu estava cinza, e o vento soprava forte, levantando a poeira pelo canteiro de obras. Mas para Eduardo o peso maior não estava no clima, estava em sua consciência. Desde a noite anterior, ele sabia que tudo havia mudado. Ana tinha visto demais. Ela tinha presenciado a perseguição, o medo, o comportamento estranho dos supervisores. E principalmente a forma como ele havia reagido. Não era a atitude de um simples funcionário. Era a atitude de alguém acostumado a comandar. Naquela manhã, Eduardo chegou mais cedo do que o habitual. Caminhou lentamente até o local de trabalho, mas percebeu imediatamente algo diferente. As pessoas cochichavam. Olhares curiosos se voltavam para ele. E no meio do pátio estava Ana, parada, esperando. Seus braços estavam cruzados, e seu olhar era sério, diferente de qualquer outro dia. Eduardo sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquele momento tinha chegado. Sem dizer uma palavra, ela caminhou até ele. Parou a poucos passos de distância. O silêncio ao redor parecia ensurdecedor. Quem é você de verdade? Perguntou ela com voz firme. A pergunta foi direta, sem rodeios. Sem medo. Eduardo respirou fundo. Seus olhos se encontraram com os dela. E por um instante ele pensou em mentir novamente. Mas não conseguiu. Não depois de tudo o que ela havia feito por ele. Meu nome não é José, disse ele lentamente. O rosto de Ana ficou tenso. Então qual é? Eduardo hesitou por um segundo, sentindo o peso da verdade. Então respondeu. Eduardo Montenegro. O silêncio caiu imediatamente entre eles. Os olhos de Ana se arregalaram. Ela deu um passo para trás como se tivesse levado um choque. Não, murmurou ela. Isso não pode ser verdade. Eduardo manteve o olhar firme. Eu sou o dono desta empresa. Por alguns segundos ninguém disse nada. O som das máquinas ao fundo parecia distante, como se o mundo tivesse parado. Ana levou a mão à boca, tentando processar a informação. Seu olhar passou rapidamente pelas roupas simples dele, pelas mãos machucadas, pelo rosto cansado, e depois voltou para seus olhos. Você mentiu para mim, disse ela com a voz trêmula. Não era raiva. Era decepção. Uma decepção profunda. Eduardo sentiu um aperto no peito. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo aqui dentro, explicou ele. Precisava saber em quem podia confiar. Ana balançou a cabeça lentamente. E eu? Perguntou ela. Eu também era parte desse teste? A pergunta atingiu Eduardo como uma flecha. Ele tentou responder, mas as palavras não saíram imediatamente. Porque no fundo, ele sabia que a resposta era dolorosa. No começo, sim, disse ele com sinceridade. Mas depois tudo mudou. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Eu confiei em você. O silêncio tomou conta do lugar novamente. Alguns funcionários começaram a observar a cena de longe, curiosos com a conversa intensa. Eduardo deu um passo à frente. Eu nunca quis te machucar. Ana respirou fundo, tentando conter a emoção. Você me fez acreditar que era como todos nós, disse ela, que entendia nossa realidade. Ela fez uma pausa com a voz embargada.
Mas você sempre foi o homem mais poderoso daqui. As palavras ficaram suspensas no ar. Pesadas. Difíceis. Eduardo sentiu algo que nunca havia sentido antes. Medo. Não medo de perder dinheiro. Não medo de perder poder. Mas medo de perder alguém importante. Ana, disse ele em tom suave. Mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Eu preciso de um tempo. Sem esperar resposta, ela se virou e começou a caminhar lentamente para longe. Eduardo ficou parado, observando enquanto ela se afastava. Cada passo dela parecia levar consigo a confiança que haviam construído. Ao redor, os trabalhadores cochichavam, surpresos com a revelação. O segredo havia sido exposto. A verdade estava diante de todos. E naquele momento, Eduardo percebeu que descobrir os corruptos seria difícil. Mas reconquistar o coração de Ana poderia ser ainda mais. E ao longe, observando tudo com um olhar frio e calculista, o supervisor Sérgio apertava os punhos. Ele agora sabia quem Eduardo realmente era. E isso tornava a situação muito mais perigosa. O clima na empresa estava tenso. Desde a revelação da verdadeira identidade de Eduardo, nada era mais como antes. Os funcionários cochichavam pelos corredores, surpresos com o fato de o dono ter trabalhado ao lado deles como um simples empregado. Alguns sentiam vergonha pelas risadas e desconfianças, outros estavam nervosos. Mas havia um grupo que estava com medo, muito medo. Naquela manhã, Eduardo chegou ao prédio principal vestindo novamente seu terno elegante. O uniforme simples havia sido deixado para trás. Seus passos eram firmes, e seu olhar transmitia uma autoridade silenciosa. Era como se o verdadeiro dono tivesse voltado. Ao entrar no elevador, ele segurava uma pasta preta em suas mãos. Dentro dela estavam as provas que havia reunido durante semanas: vídeos, fotos, registros de entrada de caminhões e documentos falsificados. A verdade estava ali, e ninguém poderia escapar. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, sua equipe jurídica já o aguardava. Entre eles estava Roberto, seu advogado e amigo de confiança. Está tudo pronto, disse Roberto em voz baixa. A polícia foi avisada. Eles estão esperando seu sinal. Eduardo assentiu lentamente. Seu coração batia forte, mas sua mente estava calma. Hoje isso acaba, respondeu ele. Minutos depois, todos os supervisores e gerentes foram convocados para uma reunião de emergência na sala principal da empresa. O ambiente estava silencioso, pesado, cheio de tensão. Sérgio entrou por último. Seu rosto estava sério, mas havia um leve nervosismo em seus olhos. Ele sabia que algo estava errado. Eduardo permaneceu em pé na frente da mesa, observando cada pessoa que entrava na sala. Quando todos estavam presentes, ele fechou a porta lentamente. O som ecoou pelo ambiente. Obrigado por terem vindo, disse ele com voz firme. Ninguém respondeu. Eduardo colocou a pasta sobre a mesa e a abriu. Retirou um tablet, ligou a tela e apertou o botão de reprodução. O vídeo começou a rodar. Na gravação apareciam claramente os caminhões chegando durante a madrugada, as caixas sendo descarregadas às escondidas e, principalmente, o supervisor Sérgio recebendo dinheiro em um envelope. O silêncio na sala foi imediato. Alguns homens começaram a suar, outros desviaram o olhar. Sérgio ficou imóvel com o rosto pálido. Isso é mentira, disse ele, tentando parecer firme. Eduardo manteve a calma. Então talvez isso também seja mentira. Ele colocou outro documento sobre a mesa. Era uma lista de notas fiscais adulteradas. Depois mais um papel. Transferências bancárias suspeitas. E por fim uma fotografia. Nela, aparecia Sérgio ao lado de outros envolvidos, negociando materiais desviados. O nervosismo se transformou em desespero. Nesse exato momento, um som ecoou do lado de fora. Passos firmes. A porta se abriu.
O fim da tarde estava silencioso. O sol começava a se esconder atrás dos prédios, pintando o céu com tons alaranjados e suaves. Dentro do escritório no último andar, Eduardo permanecia parado diante da janela, observando a cidade lá embaixo. Os corruptos haviam sido presos. A empresa estava segura. A justiça havia sido feita. Mas mesmo assim, seu coração não estava em paz. Ele sabia que ainda faltava resolver a situação mais importante de todas. Ana, desde o dia em que descobrira a verdade, ela havia se afastado completamente. Continuava trabalhando, cumprindo suas tarefas com responsabilidade, mas evitava qualquer contato com ele. Não respondia mensagens, não aceitava conversas e desviava o olhar sempre que ele se aproximava. Aquilo doía, mais do que qualquer acusação, mais do que qualquer prejuízo financeiro. Naquela tarde, Eduardo tomou uma decisão. Pegou as chaves do carro, respirou fundo e saiu do escritório. Não avisou ninguém. Não levou seguranças. Não chamou assistentes. Ele precisava resolver aquilo sozinho. Alguns minutos depois, seu carro parou diante de um bairro simples, com casas pequenas e ruas estreitas. Era um lugar muito diferente do mundo luxuoso ao qual ele estava acostumado. Eduardo desceu do veículo lentamente. Observou ao redor. Crianças brincavam na calçada. Vizinhos conversavam nas portas das casas e o cheiro de comida caseira vinha de algumas janelas abertas. Ali era o mundo de Ana. Ele caminhou até uma casa simples, pintada de azul claro, com um pequeno portão de ferro. Parou diante da porta e respirou fundo. Seu coração batia forte. Não de medo, mas de ansiedade. Ele bateu. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Ana apareceu. Vestia roupas simples e segurava um pano nas mãos, como se estivesse limpando a casa. Quando viu Eduardo, seus olhos se arregalaram de surpresa. O silêncio tomou conta do ambiente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela com voz séria. Eduardo engoliu seco. "Eu precisava falar com você." Ela hesitou por alguns segundos, mas abriu espaço para que ele entrasse. O interior da casa era simples, mas organizado. Havia poucos móveis, tudo muito limpo e bem cuidado. Fotografias de família estavam penduradas na parede. Eduardo observou tudo em silêncio. Aquilo mostrava quem ela realmente era. Uma mulher trabalhadora, digna, forte. Ele se virou lentamente para ela. Seus olhos estavam sinceros. "Eu vim pedir perdão." Ana permaneceu em silêncio, observando-o com atenção. Eduardo respirou fundo antes de continuar. "Eu menti para você. Eu escondi quem eu era. E sei que isso te machucou." Ele fez uma pausa. Sua voz ficou mais baixa. "Mas eu nunca menti sobre o que senti." As palavras ficaram suspensas no ar. Ana cruzou os braços tentando manter a postura firme, mas seus olhos demonstravam emoção. "Você me fez acreditar em você," disse ela. "Me fez confiar." Eduardo assentiu lentamente. "Eu sei." Ele deu um passo à frente. "E foi a maior prova de confiança que já recebi na vida." O silêncio voltou a dominar o ambiente. Por alguns segundos, apenas o som distante das crianças brincando na rua podia ser ouvido. Então Eduardo fez algo inesperado. Ele abaixou a cabeça. Um gesto raro. Um gesto humilde. "Me perdoa, Ana," disse ele com sinceridade. "Eu errei com você." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não era fácil ouvir aquilo. Não era fácil perdoar. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. "Eu não sei se consigo confiar de novo," respondeu ela com voz trêmula. Eduardo assentiu. "Eu entendo." Ele levantou lentamente a cabeça e a olhou nos olhos. "Mas estou disposto a provar. Todos os dias." Um silêncio profundo tomou conta da sala. Naquele momento, Ana percebeu algo diferente nele. Não era o milionário poderoso. Não era o dono da empresa. Era um homem arrependido. Sincero. Humano. Ela enxugou discretamente uma lágrima que escorria pelo rosto. Seu coração estava dividido entre a dor do passado e a esperança de um novo começo. E naquele instante, uma decisão importante começava a nascer dentro dela. Uma decisão que mudaria o destino dos dois. O futuro ainda não estava definido, mas algo estava prestes a acontecer. Alguns meses haviam se passado. A empresa Montenegro Construções já não era mais a mesma. Depois da prisão dos corruptos, muitas mudanças foram feitas. Novos supervisores foram contratados, regras mais rígidas foram estabelecidas e, acima de tudo, o respeito pelos trabalhadores passou a ser prioridade. Eduardo também havia mudado, não apenas como empresário, mas como homem. Agora,
Ele visitava as obras com frequência, conversava com os funcionários, perguntava sobre suas famílias e fazia questão de ouvir cada sugestão. O homem que antes vivia cercado por luxo e distância havia aprendido a valorizar as pessoas que realmente faziam a empresa existir. Naquela manhã, o clima estava diferente. O pátio principal da empresa estava decorado com faixas e cadeiras organizadas em fileiras. Todos os funcionários haviam sido convocados para uma reunião especial. Curiosos, eles cochichavam entre si, tentando descobrir o motivo da convocação. Poucos minutos depois, Eduardo subiu ao pequeno palco improvisado. Vestia um terno elegante, mas seu olhar era simples e sincero. Ele pegou o microfone. O silêncio tomou conta do lugar. Bom dia a todos. Começou ele com voz firme. Hoje não é um dia comum. Os funcionários se entreolharam. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Há alguns meses eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu me disfarcei de empregado para descobrir a verdade dentro da minha própria empresa. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns já sabiam da história, mas muitos ainda se surpreendiam ao ouvir aquilo diretamente dele. Nesse período eu aprendi algo que dinheiro nenhum pode comprar, continuou ele. Aprendi o valor do trabalho duro, o valor do respeito e principalmente o valor das pessoas. Ele fez uma pausa. Seus olhos percorreram a multidão até encontrarem alguém específico. Ana. Ela estava ali entre os funcionários, vestindo uniforme simples, com expressão tranquila. Eduardo sorriu levemente. Também aprendi a reconhecer quem tem caráter de verdade. O silêncio ficou ainda mais profundo. Então ele fez um gesto com a mão. Ana, por favor. Venha até aqui. Todos se viraram para olhar. Surpresa, ela hesitou por alguns segundos, mas começou a caminhar lentamente até o palco. Seu coração batia forte e seus olhos demonstravam nervosismo. Quando chegou ao lado dele, Eduardo pegou um envelope e o entregou em suas mãos. Pelo seu esforço, honestidade e coragem, eu quero te agradecer. Ana abriu o envelope com cuidado. Seus olhos se arregalaram. Era uma carta oficial. Uma promoção. Ela havia sido nomeada supervisora da empresa. Um aplauso forte tomou conta do local. Alguns funcionários sorriram, outros se emocionaram. Ana levou a mão à boca, surpresa, enquanto lágrimas discretas surgiam em seus olhos. Eu não esperava por isso, disse ela emocionada. Eduardo sorriu. Você merece. Ele fez uma pausa e acrescentou. E a empresa precisa de pessoas como você. O público continuou aplaudindo. Naquele momento, Ana percebeu que não era apenas uma promoção. Era reconhecimento. Era respeito. Era justiça. Depois da cerimônia, enquanto os funcionários se dispersavam, Eduardo se aproximou dela novamente. O clima era diferente agora. Mais leve, mais sincero. Obrigado por não desistir de mim, disse ele. Ana sorriu de forma suave. Obrigada por ter mudado. Os dois se olharam em silêncio por alguns segundos. Não era necessário dizer mais nada. Eles sabiam que um novo capítulo estava começando. Não baseado em riqueza, mas em confiança. Reflexão final. Às vezes a vida nos coloca em posições de poder, conforto e segurança. Mas isso não significa que conhecemos a realidade das pessoas ao nosso redor. O dinheiro pode comprar casas, carros e status, mas nunca poderá comprar caráter, respeito e amor verdadeiro. O milionário daquela história descobriu que as maiores riquezas não estavam em sua conta bancária, mas nas pessoas simples que trabalhavam todos os dias com dignidade. Ele aprendeu que quem é humilde cresce, quem é justo permanece, e quem valoriza as pessoas nunca estará sozinho. Porque no final das contas, não é o tamanho da sua fortuna que define quem você é o tamanho do seu coração.